Quinta-feira, 8 de maio de 2025. Terceira semana da Páscoa. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 44 ao 51. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, e no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, a liturgia nos convida a refletir profundamente sobre o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 44 a 51, onde Jesus nos revela um mistério profundo sobre a relação entre o Pai, Ele mesmo, e cada um de nós. A palavra de Cristo, ao longo deste trecho, nos conduz a uma reflexão essencial sobre a verdadeira vida, a fonte de nossa alimentação espiritual e a forma como devemos nos aproximar de Deus. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Com estas palavras, Jesus nos lembra que nossa relação com Deus não é fruto apenas de nossos esforços ou vontade. A ação de Deus é a que nos atrai para Ele. Isso revela a misericórdia divina, que nos chama para um relacionamento mais profundo e transformador. Não estamos sozinhos em nossa caminhada de fé, pois é Deus quem nos atrai, nos seduz para o seu amor. A vocação para a vida eterna, para a verdade, para a salvação, não nasce de nossos méritos, mas de uma ação gratuita e amorosa de Deus que nos chama. O convite de Jesus é, portanto, um chamado à confiança. Muitas vezes, nos sentimos distantes de Deus, com nossas fraquezas, dúvidas e limitações. No entanto, este trecho nos ensina que a atração divina não depende de nossa perfeição, mas da graça que Deus nos oferece. Ele nos chama a deixar-nos envolver por essa graça e responder a esse amor. Não precisamos ser perfeitos para ser amados. O amor de Deus é que nos aperfeiçoa. A vida eterna começa aqui, agora, nesta relação de intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Todo aquele que escuta o Pai e aprende vem a mim. A verdadeira escuta do Pai é um movimento de interioridade, uma escuta atenta e transformadora que não se limita a palavras, mas se traduz em ações e atitudes. Aquele que ouve verdadeiramente a palavra de Deus não é aquele que a conhece superficialmente, mas aquele que a internaliza, que a vive de maneira concreta no seu cotidiano. Jesus nos chama a uma escuta atenta e perseverante, onde a palavra de Deus não é apenas um conjunto de normas ou ensinamentos, mas uma vivência que nos forma como discípulos. Esse tipo de escuta, em última instância, nos leva a um encontro com Ele, ao reconhecimento do Filho como o pão da vida. É um processo contínuo de conversão, de transformação, de amadurecimento espiritual. Eu sou o pão da vida. Com estas palavras, Jesus não apenas faz uma revelação sobre quem Ele é, mas também sobre o que Ele oferece, a verdadeira alimentação que sustenta a vida eterna. No contexto bíblico, o pão sempre foi símbolo de sustento, de vida, de presença de Deus. Jesus se apresenta como o pão que desceu do céu, aquele que alimenta não apenas o corpo, mas a alma. No Antigo Testamento, o maná que os israelitas comeram no deserto era um sinal da presença de Deus, mas ainda era um alimento temporário. Jesus, no entanto, nos oferece um pão que dá a vida eterna, um alimento espiritual que nunca perece. Este pão é Ele mesmo, dado por Deus Pai para a salvação do mundo. O pão que Jesus oferece não é um pão qualquer. Ele é o próprio Cristo, oferecido por nós e para nós, em sua totalidade e em sua divindade. A Eucaristia, que celebramos todos os dias nas nossas igrejas, é a realização dessa promessa. Cada vez que comungamos o corpo e o sangue de Cristo, estamos nos alimentando da verdadeira vida, da vida que vem de Deus e nos conduz à eternidade. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O mistério da Eucaristia é, portanto, o ápice da revelação de Deus. Através de Cristo, Deus nos oferece a possibilidade de sermos alimentados pela sua própria vida, tornando-nos participantes de sua natureza divina. A Eucaristia é o sacramento da Páscoa, é o memorial da morte e ressurreição de Cristo, e é a fonte da nossa vida espiritual. Neste contexto pascal, somos convidados a renovar a nossa fé e confiança no Senhor, que se dá por completo em cada celebração eucarística.
A Páscoa não é apenas uma lembrança histórica, mas um acontecimento presente, que nos alimenta e nos sustenta para nossa jornada de fé. Cada vez que participamos da Eucaristia, participamos da vida nova que Cristo nos oferece. O Evangelho de hoje nos desafia, então, a refletir sobre o modo como nos alimentamos. Estamos nos alimentando da Palavra de Deus e da Eucaristia com a profundidade que elas exigem? Ou estamos buscando a saciedade de nossas necessidades espirituais em fontes que não podem nos dar a verdadeira vida? A verdadeira vida vem do Pai, e o pão da vida é oferecido por Cristo a todos aqueles que nele creem e nele se alimentam. Ao celebrarmos a Eucaristia, somos convidados a nos aproximar com fé, com o coração aberto, reconhecendo em Cristo o verdadeiro pão que nos dá a vida eterna. Devemos nos perguntar: como temos vivido esta experiência de comunhão com Cristo? Como temos deixado que Ele nos atraia e nos alimente? Hoje, irmãos e irmãs, somos chamados a refletir sobre o convite de Jesus para recebermos o seu pão da vida. Ele nos oferece não apenas um alimento temporário, mas uma verdadeira alimentação espiritual que nos conduz à vida eterna. Que ao escutarmos a palavra de Deus e participarmos da Eucaristia, possamos ser transformados e fortalecidos em nossa caminhada de fé, para que, guiados por Cristo, possamos viver na esperança da salvação que Ele nos promete. O Senhor nos atrai, Ele nos chama, e, com a graça de Deus, que possamos corresponder a esse chamado com um coração fiel e aberto, disposto a viver a plenitude da vida em Cristo. Amém. Um ótimo dia a todos e que Deus abençoe.